Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo após esse vexame histórico. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E Carlos Belmonte foi demitido do cargo de diretor de futebol do São Paulo nessa sexta-feira, consequência do 6-0 para o Fluminense, a maior derrota do São Paulo em 24 anos. Também caíram, além do Belmonte, Chapecó e Nelsinho, outros dois conselheiros do São Paulo que participavam do departamento de futebol. O Tricolor já havia decidido pela dispensa do trio na virada do ano. Esperaria o fim do Campeonato Brasileiro e no planejamento para 2026, Belmonte, Chapecó e Nelsinho já não fariam parte. Mas depois do 6-0 e a repercussão extremamente ruim entre torcedores do São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu antecipar esse movimento. Não haverá um diretor de futebol estatutário. A ideia do clube é profissionalizar o departamento, contando apenas com gente especializada. Rui Costa terá um papel muito mais importante. Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol desde o início da era Júlio Casares. Muricy Ramalho também terá um papel mais importante no dia a dia do clube. Quero contar também que na entrevista coletiva dessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares admitiu responsabilidades, mas falou que homens do departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores também são responsáveis pelo momento do São Paulo, que ainda segue na briga por vaga em pré-Libertadores, que melhorou suas condições em relação ao aspecto financeiro, mas tem colecionado uma série de tropeços inaceitáveis. A saideira sobre o Tricolor, 41 conselheiros de oposição apresentaram nessa sexta-feira um abaixo-assinado exigindo a renúncia imediata de Júlio Casares. O documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Quero assegurar para vocês que não há a menor possibilidade de o Júlio abrir mão do seu mandato como presidente do São Paulo. E para que o impeachment acontecesse, os conselheiros precisariam de uma aprovação de 75% do quadro de conselho deliberativo no São Paulo, número absolutamente impossível diante do apoio que o Júlio Casares ainda mantém por lá. E você, o que pensa sobre a crise no São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Michele, entrevista aqui do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Uma entrevista tranquila, não tivemos torcedores, nenhum tipo de manifestação aqui na porta do CT da Barra Funda depois desse 6-0. Vamos trazer aqui algumas das principais respostas do presidente do São Paulo, começando justamente pelo que ele disse sobre a declaração de Luiz Gustavo, que nós acabamos de ouvir à beira do campo. Então, entrevista primeiro essa declaração de Júlio Casares falando sobre o desabafo do Luiz Gustavo. Vamos lá. Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante. Ainda sobre Luiz Gustavo, Júlio Casares fez questão, em outro momento da coletiva, de lembrar que o São Paulo esteve ao lado do jogador em todo o período que o Luiz Gustavo teve um problema pessoal e também profissional, precisou ficar afastado um tempo. O Júlio Casares também fez questão de reforçar que o São Paulo esteve ao lado dele, Luiz Gustavo, no momento de dificuldade individual. E claro que foi questionado também o presidente do São Paulo sobre o jogo de ontem, sobre esse 6-0. Vamos ouvir. Muito triste, né? Com o momento desastroso no jogo de ontem, as mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A responsabilidade é coletiva, do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Sobre antecipar processos, alguns já começaram a acontecer, mas eu vou passar a bola para vocês primeiro, para vocês debaterem essas primeiras respostas e manifestações de Júlio Casares. Daqui a pouquinho eu volto com mais, Mi. Muito obrigada, Salazar.
Casagrande, começando aí essa exuberante vitória. A gente vai falar da exuberante vitória do Flu ou vai falar dessa derrota histórica do São Paulo, que é a terceira maior goleada que o São Paulo toma na história do brasileiro? Terceira maior goleada. O que você achou disso tudo que aconteceu, das declarações e tudo mais? A palavra é sua. Então, a casa é sua. Primeiro assim, o Luiz Gustavo é um cara que jogou muito tempo na Europa, jogou no Bayern de Munique, é acostumado as pessoas assumirem as responsabilidades. Na Europa, os grandes times também entram em fase difícil, às vezes tomam uma goleada lá, todo mundo assume a responsabilidade. Os jogadores sabem o que deveriam ter feito, o que não fizeram. Então eu acho a entrevista do Luiz Gustavo, a fala dele, muito normal, só que aqui causa polêmica. Essa comoção. Aqui no Brasil, fala, nossa, olha o que ele falou, ele está entregando o jogador, ou ele foi sincero. Cara, ele foi verdadeiro, ele não aguentou e falou aquilo que era real. E quando ele fala, todo mundo tem que assumir a responsabilidade, ele chama desde o Casares até os caras do campo. E aí que entra, incomoda um pouco. Pô, o jogador tá falando que a diretoria tem que assumir responsabilidade? O jogador tá falando sim, por que não? Cara, ele até porque o nome dele que vai pra reta, então, né? Ele estava no campo, ele viu a dificuldade, ele falou que eles não fizeram o que tinham que fazer, que o time jogou mal, a responsabilidade é dos jogadores, mas quando você pega um pacote de situação, a responsabilidade é de todo mundo, porque assim, a administração de São Paulo não está uma maravilha e o time está mal. Não, a administração não é uma maravilha. Quem formou o grupo, o elenco, foi a diretoria. Sim. E o time não correspondeu no Paulista. Não correspondeu na Copa Libertadores primeiro. Também, não saiu fora. Libertadores, Copa do Brasil. Nem na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro culminou com um 6-0, que para mim foi o maior vexame que eu vi do São Paulo. Me incomodou muito, Michele, me incomodou muito. Porque eu joguei no São Paulo. Eu tive uma participação no São Paulo, uma das mais agradáveis da minha vida. Fui muito bem recebido, fiz uma amizade, o time era muito bom. E o São Paulo, na minha época, que é pré-menudo, foi um ano antes de surgir os menudos, era exemplo de organização, exemplo de administração. O maior estádio do país era do São Paulo. Departamento médico era bom? Era maravilhoso, que tinha o Luiz Rosan, o Dr. Marco Aurélio. E, cara, você treinar no Morumbi, pra mim era um sonho. Eu saí do Corinthians, treinava no Parque São Jorge. Quando eu treinei a primeira vez no Morumbi, eu falei, pô, eu só entro aqui pra jogar, agora que estou aqui treinando. Então eu tenho orgulho, o São Paulino também tem. Não pode, de forma nenhuma, o São Paulo ficar nessa situação e tomar 6-0 de qualquer time do mundo. O São Paulo, a história que tem o São Paulo, não é para tomar de 6-0 de nenhum time do mundo. Com 15 minutos já estava 2-0, depois já 20 minutos 3-0, terminou 3, virou 6. Alex Miller, teve um 7-1 pro Vasco em 2021, 7-2 para Portuguesa em 98. Nesse 7-1 o Rogério foi expulso. O São Paulo ficou com 10. O Alencar entrou, né? Entrou o Alencar. E aí, Alex Miller? Cara, é uma vergonha. Eu reforço aqui o que o Casão disse. Um vexame muito grande e quem sofre mais com isso é justamente quem não tem o poder de mudar isso, que é o torcedor. O torcedor só sofre, ele olha o que está acontecendo com o São Paulo. Nem foi se manifestar lá. Imagina, o Crespo até falou na coletiva ontem, o São Paulo ganhou um Paulistão nos últimos 20 anos. O São Paulo ganhou poucos títulos nesse século, ganhou 3 títulos, teve meia Sul-Americana, meio jogo para ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Paulista. De resto, só participou. O São Paulo não é clube para participar de campeonato, é clube para disputar título. Pela história, pela grandeza, por tudo que ele formou ao longo das décadas. E aí o São Paulino de hoje, ele pensa assim, puxa vida, as minhas glórias vêm do passado mesmo, mas ficaram por lá, porque hoje eu não consigo mais comemorar. O jovem São Paulino, o São Paulino de 25 anos de idade, já 30 anos para trás, ele não conseguiu saborear aquilo que o Casão falou, aquilo que nós vimos, não conseguiu. E a gente não vê perspectiva para isso, né? Jogadores parece que descomprometidos, deixando as jogadas seguirem normalmente. E o que o Luiz Gustavo fez depois do jogo foi perfeito, porque se vai ali um discurso blasé, um discurso ali, infelizmente, vamos levantar a cabeça e partir para a próxima, vamos trabalhar, falar menos e jogar mais. Sabe, ia ser a continuidade do vexame. Não é mais trabalho, né? Não é. Não é mais. Agora reconstrução. É reconstrução e colocar cada um assumir a sua responsabilidade. Exatamente. Por isso que
que o Luiz Gustavo falou. Porque aquele papinho, vamos ver o que o professor vai falar, vamos continuar trabalhando, porque a gente vai... Meu, isso daí caiu por terra quando você toma uma goleada E que não desse fique tipo. só no Belmonte, hein? Porque o que adianta? Olha, já tomamos providências, tiramos o Belmonte, tá, e aí? Mas e o resto? O que adianta? Vai mudar agora? O São Paulo vai jogar bola? Tem mais declaração do presidente do São Paulo. Volta para a conversa, Salazar. Vamos lá, Michele. Antes mesmo da coletiva de Júlio Casares, o São Paulo anunciou em nota oficial a saída do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Além dele, Nelson Marques e Fernando Ambrogio, outros 2 funcionários do departamento de futebol, deixaram as suas funções e o Júlio Casares falou sobre essas mudanças que foram antecipadas. Não teremos nenhum conselheiro. O futebol será tocado por profissionais. Repito, Rui Costa e Muricy. O Rui Costa é o executivo e o Muricy é coordenador de futebol. Esse é o quadro para 26, com a minha participação efetiva. E quando o CEO ajudar, ele não assume posição de diretor de futebol, ele assume posição de um CEO. Em qualquer empresa, o CEO é o chefe de todos. Agora vai priorizar aqui onde é o core principal do São Paulo, onde é a razão da paixão, onde é a razão do nosso amor. Bom, o clima entre Belmonte e Júlio Casares, todo mundo sabe, não era dos melhores. A saída de Belmonte já era algo aguardado, mas como o próprio Júlio Casares falou aqui hoje, tudo deveria acontecer após o término da temporada. Isso foi antecipado por causa da goleada, mas muitas outras questões, segundo o Júlio Casares aqui na coletiva, ainda vão acontecer porque ele prefere aguardar o final dessa temporada. Ainda tem uma informação sobre a insatisfação dos jogadores ou de parte desse elenco do São Paulo com discursos, em alguns casos, positivos da diretoria, do executivo Rui Costa, do próprio presidente Júlio Casares, enquanto o elenco está insatisfeito, com alguns atrasos na hora de pagamentos de salário, com o fato de São Paulo estar jogando na Vila Belmiro e não aqui no Morumbi, entre outras coisas. O Júlio Casares disse que entende a opinião, é a favor da democracia, mas que não pretende tomar nenhuma atitude drástica nesse momento, a não ser a saída de Belmonte, que deve ser um candidato de oposição aqui no São Paulo na próxima eleição, daqui a um ano, justamente contra o grupo de Júlio Casares. Então o clima é mais ou menos esse, para tentar simplificar para vocês e resumir para vocês, e vamos ver de que maneira esse elenco do São Paulo vai conseguir reagir depois dessa goleada por 6-0 e dessas mudanças internas por aqui, Michele. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após esse vexame histórico, uma goleada sofrida para o Fluminense por 6-0, o São Paulo já começa a pensar na próxima partida, que vai ser na quarta-feira na Vila Belmiro, agora contra o Internacional. Mais um jogo muito difícil e importante, que o São Paulo precisa ganhar os 3 pontos, se ainda quiser continuar sonhando pelo menos com a vaga na próxima pré-Libertadores. Eu vejo alguns torcedores e comentaristas falando: o São Paulo não vai conseguir mais se classificar, ou que é melhor ir para a Copa Sul-Americana do que para uma pré-Libertadores. Eu não concordo, até porque tem uma diferença enorme de arrecadação entre as duas competições. E para um clube que atravessa uma grave crise financeira como o São Paulo, é muito importante conseguir essa vaga. Outra coisa, o tricolor continua na 8ª colocação, e se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, vai abrir um G8, e o São Paulo está 3 pontos à frente dos seus principais adversários por essa vaga, que é o Corinthians e o Atlético Mineiro, só que eles têm um jogo a menos. O Corinthians vai jogar em casa contra o Botafogo e o Atlético Mineiro fora de casa contra o Fortaleza. 2 jogos difíceis, né, galera? Então, na minha visão, o São Paulo continua com muita chance de se classificar pelo menos para a próxima pré-Libertadores. Até porque vai jogar na Vila Belmiro contra o Internacional e fora de casa contra o Vitória. 2 times que estão lutando para não cair. Claro que não vai ser fácil, até porque eles vão dar a vida em campo. Mas o São Paulo tem sim muitas condições de vencer esse jogo, principalmente se contar com as voltas de alguns jogadores, como o Luciano, por exemplo. Que nem eu já falei no último vídeo, né, galera? É inaceitável
o São Paulo ter tanto desfalque assim? Precisa reformular esse DM. E outra coisa, o São Paulo precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Do que adianta estar livre no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem mais luvas e só fica machucado? Até porque depois precisa vender os garotos promissores da base, como o William Gomes, o Matheus Alves, o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, a preço de banana, para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão, fora a parte da Superbet. Lucas Moura, 1,8 milhão. O Wendel, 1 milhão. Rafael Tolói, quase 1 milhão. Luiz Gustavo, 700 mil. Isso é um absurdo, né, galera? Precisa mudar para a próxima temporada. O São Paulo precisa investir mais na base e trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como o Marcos Antônio, por exemplo. E o São Paulo e o River Plate está muito próximo de acertar uma troca. O Galopo vai permanecer no clube argentino, enquanto o Tapia e o Enzo Dias vai ficar em definitivo no São Paulo. Na minha visão, é sim uma boa troca, até porque tanto o Enzo Dias, tanto o Tapia, são jogadores muito raçudos, né, galera? Que o São Paulo precisa disso para a próxima temporada. Claro que vai precisar de um meio-campista também, mas que não é o Galopo, até porque jogou no São Paulo e também só ficava machucado. Agora o São Paulo não pode confiar no Rodriguinho, no Oscar, no Lucas Moura para a próxima temporada. Precisa sim ir ao mercado e buscar outro meio-campista. E sobre essa fala do Luiz Gustavo, eu concordo 100% com ele. É inadmissível o São Paulo continuar dessa forma, com tantos dirigentes tão ruins, né, galera? O complicado é que sempre o atual presidente é o pior da história. Era o Leco, agora é o Júlio Casares. Daqui 1 ou 2 anos vai ser o próximo. Até porque não adianta nada trocar de presidente, sendo que o atual que indica o próximo. Aí fica a mesma laia. Então o São Paulo precisa reformular, começando por esses conselheiros, né, galera? Não dá mais para continuar dessa forma. Sempre a mesma gestão que fica no comando. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!